Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre domínio de uma função, tá? Vamos tentar aprender como determinar o domínio de uma função. Nós já vimos até em vídeos anteriores, né, o conceito de função, e nós entendemos que tem três coisas que definem totalmente uma função, tá? O domínio, o contradomínio e a lei de formação, tá? São essas três coisas que caracterizam a função: domínio, contradomínio e lei de formação. Em alguns casos, talvez até na maioria deles, a questão deixa claro quem é o domínio e quem é o contradomínio, tá? Só que tem outras situações que não, em que ele coloca a lei de formação e pede para que você encontre o domínio, tá? Qual a importância disso? Se vocês se recordam, o domínio é o conjunto formado pelos valores que você pode atribuir a x. Então, qual o perigo de você errar o domínio, digamos assim? É você pegar algum valor de x que, quando você substitui na função, você encontra um valor de y que não é real. Então, não é por aí, tá? Você tem que tomar muito cuidado para saber determinar qual o domínio, até porque se você escolher algum valor cuja imagem não seja real, aquilo vai deixar de ser uma função, tá? Então eu trouxe aqui três exemplos e aí nós vamos tentar determinar qual o domínio de cada uma dessas funções. Primeiro, você parte do princípio de que, se você não sabe, o máximo possível é o conjunto dos números reais, tá? O contradomínio sempre será. Agora, o domínio, a princípio, conjunto dos números reais. Mas aí você faz a seguinte pergunta: será que eu posso colocar no lugar do x qualquer número real? Vai depender de cada lei de formação. Na realidade, tem duas situações com que você deve se preocupar, tá? Quando a variável, que geralmente é x, está em um denominador, ou quando ela está dentro de uma raiz de índice par. Por quê? Qual o cuidado que você deve tomar quando a variável x está no denominador? Lembre, denominador não pode ser zero. E por que você deve tomar cuidado quando x está dentro de uma raiz, dentro de um radical de índice par? Porque não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo. Então é esse o cuidado que você tem que tomar. Então fiquem atentos aos exemplos, que aí vocês entenderão o que eu acabei de dizer, tá bom? Vamos lá. Antes de nós começarmos, só voltando à ideia de partir sempre do conjunto dos números reais. Eu falei sobre duas situações, correto? E se não se encaixar em nenhuma delas, qual a resposta? Domínio igual a conjunto dos números reais. Agora, em qualquer uma das duas situações que eu citei, aí você procede da forma que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Primeiro exemplo: determinar o domínio da função f dada por. Então, perceba que aqui eu tenho apenas a lei de formação. O contradomínio, conjunto dos números reais. E o domínio, vamos determinar agora. Veja que a situação que eu comentei está aparecendo aqui. Você tem uma letra, né, a variável, no denominador. Então, qual o cuidado que você deve tomar? O denominador não pode ser zero. Portanto, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. E aí você vai tentar resolver isso como se fosse uma equação. Lembrando que a equação tem uma igualdade. Aqui tem uma diferença, mas você vai tentar resolver da mesma forma, tá? X ao quadrado diferente de 9, x ao quadrado diferente de mais ou menos raiz quadrada de 9, x ao quadrado diferente de mais ou menos 3. Então perceba que no lugar do x não pode ser nem o 3, nem o menos 3. Até porque, se você puser aqui o 3, por exemplo, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9, 0, o denominador não pode ser 0. Portanto, o domínio da função f é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de mais ou menos 3. Aqui eu usei a linguagem de conjuntos, tá? Uma outra forma que você pode escrever, né? Uma outra forma, o domínio de f é igual ao conjunto R
conjunto dos números reais, diferente, é uma operação entre conjuntos, do menos 3 e do mais 3. Ou seja, é o próprio R com exceção desses dois números. Tá? Então, você tanto pode escrever assim como assim. Perfeito? Segundo exemplo. Qual o domínio da função g de x igual a raiz quadrada de 1 menos 6x? O outro caso. Relembrando os dois casos que são importantes. Letra no denominador e letra dentro de um radical de índice par. Tá? Aqui é uma raiz quadrada. Então, não tem problema. O que é que não pode acontecer? O radicando, que é o que fica aqui dentro, não pode ser menor que zero. Então, nós precisamos garantir que o que está lá dentro seja maior ou igual a zero. É só resolver aí na equação. Então, 1 vai para lá, menos 6x, maior ou igual vai para lá, menos 1. Da mesma forma que a equação, você pode mudar os sinais, né? Quando você muda os sinais é porque você está multiplicando por menos 1. Então, aqui fica 6x, aqui fica 1. Só que lembre que isso é uma inequação. Quando você multiplica por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Então, aqui está maior ou igual, vai passar a ser menor ou igual. Logo, x é menor ou igual que 1/6. Portanto, essa função só admite para valores de x números menores ou iguais que 1/6. Então, resposta final, o domínio da função g é o conjunto formado por elementos x reais, tal que esse x é menor ou igual que 1/6. Perfeito? Você também pode usar a notação de intervalos. Domínio do conjunto G é o intervalo que vai do menos infinito, né? Eu quero valores menores que 1/6. Então, ele vai do menos infinito até 1/6. Tá? Aqui é fechado, já que aqui tem menor ou igual. Tá? Lembrando que você pode usar uma forma ou a outra. Aqui é a notação de conjuntos, aqui é a notação de intervalos. Ok? Bom, para finalizar, determinar o domínio da função h. Tá aqui a função h. Perceba que as duas situações que eu comentei aparecem nessa função. Tem letra dentro do radical e aqui, além de estar dentro do radical, também está no denominador. Então, qual a sugestão? Analise uma de cada vez, essa situação e essa, e depois faça a interseção das duas soluções. Tá? Então, vamos começar por esse caso aqui, eu vou chamar de situação 1. Então, o que é que acontece na situação 1? O x menos 4, como ele está dentro de uma raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, x maior ou igual que 4. Já finalizamos. Agora eu vou chamar essa situação de 2is. Então, o que é que deve acontecer? Normalmente, o que fica dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Só que nesse caso, além de estar dentro da raiz, também está no denominador, então não pode ser zero. Então, portanto, aqui fica só maior. Tá? Logo, x é maior do que 2. O 2 vai para lá. E agora, já que eu tenho duas respostas, né, duas situações, eu vou colocar as duas na resposta final? Não. Você vai fazer a interseção dessas duas afirmações aqui. Aqui são dois intervalos, é uma interseção de intervalos. Uma forma bem prática de fazer é a seguinte, ó. Números maiores ou iguais a 4. Geometricamente seria isso. Números maiores do que 2. Aí eu coloco uma bolinha aberta, né? A bolinha fechada é porque o 4 faz parte, a bolinha aberta é porque não faz parte, não tem igualdade. E aí eu faço a interseção desses dois intervalos. Interseção é o que há em comum. Então, o que há em comum nessas duas representações geométricas? Do 4 para lá, né? Então, a resposta final é apenas essa.
Até porque, se o número for maior ou igual a 4, automaticamente é maior que 2. Então, o domínio da função h é igual a x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 4. Se você preferir a notação de intervalos, o domínio da função h vai do 4 até o mais infinito, tá? Infinito você sempre coloca aberto e no caso do 4 é fechado. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima.